esta é a primeira reunião após as últimas edições e estamos a viver um período muito particular, não só na vida interna do Partido Socialista, mas também na vida dos portugueses em geral e, portanto, naturalmente, uma Comissão Regional, órgão máximo entre congressos, naturalmente irá discutir e de alguma maneira encontrar os melhores caminhos, na nossa perspectiva, para responder aos desafios com que somos confrontados. Naturalmente, o primeiro e o grande desafio são situações que já são um pouco antigas e que têm a ver, fundamentalmente, em conseguirmos ultrapassar aquilo que é os constrangimentos que a região desfruta, nomeadamente em termos da sua dívida, em termos do seu déficit. Ainda esta semana, através do grupo parlamentar, denunciamos claramente a situação terrível em que nos encontramos, mesmo em termos de saldos primários, mesmo em termos daquilo que é a nossa realidade. Continuamos a pugnar a necessidade de haver uma revisão, claramente, uma renegociação do PF. A verdade é que dos encontros que temos conhecimento em termos do governo regional, parece que não tem sortido qualquer efeito na correção dessa situação e, portanto, hoje a região autónoma da Madeira vê-se profundamente penalizada, continua profundamente penalizada face ao grande esforço que é solicitado a todos os trabalhadores, a todos os madeirenses, que a pouco e pouco que verificamos é a desertificação, a ausência de postos de trabalho, a ausência de condições de vida, de rendimentos, e é isto que importa fundamentalmente às pessoas dar uma resposta. Sentimos que hoje o Governo não encontra qualquer resposta, o Governo Regional. Exemplos são inúmeros. Parece que se dedica eventualmente hoje a uma tentativa de, como é que poderia eventualmente aqui chamar, de confronto histórico relativamente ao levantamento daquilo que seria os custos, as dívidas históricas, provavelmente desde a monarquia, envolvendo tudo com a região autónoma da Madeira, talvez com os capitães donatários, talvez com os trabalhadores, portanto, de toda uma situação, os servos na altura da monarquia, até a Primeira República, a Segunda, em que eventualmente se iria descobrir, pasme-se, numa situação desta, que havia um centralismo democrático e que, naturalmente, os cidadãos que habitavam a região autónoma da Madeira, na altura, teriam contribuído efetivamente para o esforço de um retângulo e, fundamentalmente, da coroa ao longo destes séculos todos. Que vantagem é que teve? Nenhuma. Tudo isto, aparentemente, foi desenvolvido, gastou-se para isso 500 mil euros, aparentemente dentro disso, para demonstrar aquilo que qualquer um já saberia em relação a essas contas, para tentar justificar o quê? Que agora não são despesistas? Não. Essa é uma ação de desgoverno, essa é uma ação que não tem qualquer reflexo nem vontade histórica e que, quando muito, denuncia a própria despesa inútil deste processo. E estamos entretidos com esta realidade que hoje já não é confrontado o Governo da República precisamente a dizer devolvam-nos o dinheiro, perdoam-nos a dívida, nem sequer é para isso, é eventualmente para um exercício histórico. Talvez seja pela desgovernação em que verificamos que hoje quem manda, mas não governa, terá indicado o grupo parlamentar na Assembleia da República do PSD Madeira a entrega de um projeto de revisão constitucional que fica sozinho e que ninguém acompanha e que não serve para nada, porque efetivamente nesta conjuntura, com esta realidade em que estamos a viver, nacional e regional, é autenticamente uma brincadeira. E é uma situação que não parece com responsabilidade, com qualquer responsabilidade concreta, é mais um fait divers, é mais uma situação que não tem muito sentido, mas que dá exemplo daquilo que é efetivamente uma ação descoordenada do próprio Governo. É compreensível que
o próprio partido, como é natural, esteja em fase de alteração, mas a verdade é que o projeto governativo na região não tem ganho qualquer expressão em concreto com resultados positivos. E isso só pode ser entendido, tal como nesta da revisão constitucional, talvez como uma brincadeira, uma provocação ao Governo da República, nomeadamente ao seu próprio partido, mas, como é evidente, denuncia a fragilidade que é hoje a região autónoma da Madeira no seu exercício governativo deste Governo. As nossas preocupações naturalmente estão centradas em criar as melhores condições de participação das pessoas, de criar as melhores condições de envolvimento e participação, e é nesse sentido que também é necessário envolver essas pessoas, os grupos, em soluções governativas que possam corresponder a uma prestação de contas que na região autónoma da Madeira continua a ficar perfeitamente escondida. Portanto, não há uma verdadeira prestação de contas da parte do Governo, não há verdadeiramente uma ação de transparência e, portanto, o Partido Socialista continua naturalmente, de uma forma persistente, de uma forma lutadora, a cumprir a sua obrigação, que é efetivamente denunciar, e temos-o feito através dos vários órgãos públicos onde participamos, no sentido da criação de uma alternativa regional. E, naturalmente, nós começamos a pensar seriamente que a alternativa regional provavelmente será mais cedo do que a própria solução que poderia ser encontrada no término da legislatura. É hoje um quadro que analisamos, a possibilidade de, após um congresso do partido que suporta o Governo, poder haver uma antecipação das eleições e, portanto, naturalmente, todos nós estamos preparados e temos que estar devidamente preparados para essa alternativa.